é super bacana a gente ver, quando eu fiquei sabendo que o Beto ia para o Jô, para mim foi um orgulho muito grande, né? A gente já está aqui juntos há tanto tempo e a gente sabe o tanto que o Beto se esforçou, as dificuldades que ele tem passado nos últimos tempos, né? E a gente vê o reconhecimento do trabalho. E o que acontece? Como eu não sou bobo nem nada, eu gostaria primeiro de pedir uma permissão para o Beto aí de 6 minutinhos do seu Café com Letras, né? Até porque do nosso. Porque eu, como sou, assim, eu durmo cedo, eu não pude ficar assistindo a entrevista. Então eu vou passar a entrevista para vocês aqui. Pelo menos os melhores lances, né? Vinícius, por favor. É até como presente aqui para a turma. Né? Marcão. Tem um delayzinho, Roberto, mas vai dar para assistir porque a gente fez de última hora assim correndo. Jesus e a sexualidade. Todo mundo aqui roubado. E eu também. Estamos pro inverno. O Ira vai antes. E eu já tô, né? Eu já tô, né? Já tá? É, porque eu sou de comungar. Então. E você também. Eu também, mas eu já fui, tem partes que já disseram, né? Inclusive o Frei Clemente, você não é excomunicar coisa nenhuma, excomunicar, imagina, não fala bobagem. Falei, você depois fala lá com o seu bispo. Eu fiz uma pergunta curiosa aqui pro nosso cardeal de São Paulo. Quando eu o entrevistei, eu perguntei, padre pode doar sangue? Claro, e sêmen? Boa pergunta, olha. Deu uma batucada aí. Eu diria assim, se eu fosse conservador, não pode, porque ele tem que se masturbar antes. Isso é um pecado. Não, mas não teria que se masturbar. Obrigado. Valeu, obrigado. Bom, ainda bem que saiu uma boa entrevista, não é? E foi assim, muito interessante. Ele tem certas sutilezas. Ele pedir a bênção a um padre excomungado é um toque assim, nada sutil, não é? E, bom, como eu disse aí na entrevista, o cristianismo ele sofreu diversas influências com o passar do tempo. O pessoal tem tanto medo do sincretismo hoje em dia, não é? Tem tanto medo não, nós temos que guardar a nossa fé, nós não podemos entrar em diálogo com outras religiões. Mas se vocês prestarem bastante atenção no cristianismo, o que nós temos hoje foi a junção sincrética de várias crenças, de várias linhas filosóficas. Então, se nós voltarmos ao Cristo, realmente, nós não teremos praticamente 80% do que nós temos hoje no cristianismo. Nós vamos ter uma mensagem muito simples, profunda, mas simples, não é? Desse Cristo. Não é? Então, nós tivemos assim a influência sincrética de muitos fatores. Não é? E hoje nós gostaríamos de trabalhar, nós trabalhamos da última vez, do último Café com Letras, o nascimento de Jesus Cristo, e hoje nós gostaríamos de trabalhar a paixão e a morte do Cristo. E eu gostaria assim de dar ênfase a duas coisas, a dois aspectos que eu tentei deixar claro no Café com Letras passado. Primeiro, quando a gente lê o Novo Testamento, por exemplo, nós não estamos lendo um livro que caiu do céu. Nós não estamos lendo um livro que é somente um livro, é um conjunto de livros. E nós não estamos lendo um livro que foi escrito numa determinada década, não é? Mas foram anos, não é? Sendo escritos, reescritos, e também nós não sabemos exatamente, além de Paulo, nós não sabemos exatamente, além de algumas epístolas de Paulo, né? Outras não temos certeza se foram escritas por Paulo mesmo. Mas os evangelhos nós não sabemos exatamente quem são os autores, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, e não basta ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro que se lê assim. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar. O segundo aspecto é que o que eu vou transmitir hoje não é a ideia do Beto, tá? Não é o que o Beto pensa, mas é aquilo que eu aprendi na minha faculdade de teologia. Tá? Então, uma síntese, vamos dizer assim, de várias informações que nós fomos tendo durante o passado nosso curso de 5 anos na Ludwig Maximilian. Tá? Então, não é a ideia do Beto, né, que saiu da cabeça dele, mas é a ideia dos nossos... são conclusões
dos principais exegetas do mundo, não é? E conclusões bem solidificadas mesmo, não são conclusões novas, que surgiram ontem, descobertas, né, que nós tivemos o ano passado. Não, são conclusões bem solidificadas mesmo, mas que infelizmente, por nós morarmos num país que não é um país central no mundo, não é um país que é um país assim chamado emergente, né, a gente também não tem uma igreja muito lá aberta para uma teologia mais solidificada, séria, não é? A gente prefere ficar com o folclore mesmo, que é muito mais simples, não precisa grandes explicações. Bom, vamos lá para a paixão e morte de Jesus Cristo. De tudo que é narrado da paixão e morte do Cristo, qual é a narrativa mais certa? Jesus foi crucificado. Tá? Esse é o dado que nós temos mais assim, certo, vamos dizer. Jesus foi crucificado. É a única coisa. Tá? Que nós temos com toda certeza. Não é? Nós temos registros históricos de historiadores romanos que citam Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Então aqui nós temos um fato. E esse fato é importantíssimo, porque não é qualquer um, apesar de terem sido muitos os crucificados, não era qualquer criminoso que era crucificado. Tá? Então nós temos alguém que sofreu uma pena romana e não uma pena judaica. Para vocês terem uma ideia, não existia Roma, a Pax Romana, ela consistia no quê? Ela consistia no domínio territorial de todo o Império Romano, né, com a presença do exército, com a presença do cônsul romano, do governo romano, mas Roma deixava com que os problemas locais, como também a cultura, a religião, se desenvolvesse livremente. Desde que esses problemas locais, os governos locais, a cultura e a religião não impedissem o domínio de Roma, não é? E principalmente a cobrança de impostos. Quem era crucificado, ele teve um crime político, ele teve uma ação política que veio a perturbar essa Pax Romana, esse domínio romano sobre aquela região. Então, o simples fato de nós termos registros históricos dizendo que Cristo foi crucificado é um dado simples, mas é um dado que dá margem para muitas especulações. Tá? A paixão e morte de Jesus, como ela está descrita nos evangelhos, ela se tornou uma questão de tendência política. Ou seja, todas as narrativas, quando começa lá o capítulo Paixão e Morte, tá? De todos os evangelhos, de Marcos, Lucas, Mateus e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, de todos eles, o que nós temos aqui é a construção de uma história que tem uma tendência política. Tá? Então, por trás, o pano de fundo dos evangelistas ou das escolas que escreveram a paixão e morte de Cristo foi ter uma postura política. Eu quero que vocês guardem bem isso. A intenção é política, tá? Não é religiosa. Nós vamos ter interpretações teológicas, como por exemplo a interpretação que vai surgir depois, principalmente no Evangelho de João, que Jesus é o cordeiro que vem, não é? Vai ser um cordeiro imolado, né? Deus envia o seu próprio filho para ser morto e o seu sangue é para redimir os nossos pecados. Essa é uma interpretação teológica que vai se infiltrar aí no Evangelho de João. Mas em todas as narrativas nós temos uma tendência política, tá? Uma necessidade, vamos dizer assim, política. Era preciso o quê? Foi preciso que a culpa dos romanos fosse sendo retirada aos poucos e essa culpa fosse sendo jogada sobre os judeus. Então a construção política que vai sendo feita aqui da paixão e morte de Cristo é justamente essa. Tentar tirar o máximo possível a participação romana, não é? E jogar essa participação para os judeus, não é? Fazendo com que os judeus se tornem
os matadores de Jesus Cristo, os assassinos de Jesus Cristo, e os romanos fiquem como que neutros nessa história. E chegando mais para o Evangelho de Lucas, não tão neutros assim. Pilatos vai ser aquele que vai tentar a todo custo salvar Jesus. O Evangelho de Lucas vai praticamente quase que santificar Pilatos. E vai ter a participação da mulher de Pilatos e tal, vai dizendo que sonhou com Jesus, esse homem inocente. Enfim, nós vamos ver daqui a pouco que Roma vai tentar ter a participação quase que ativa de não matar esse homem. Que é uma participação absurda, que nós vamos ver daqui a pouco, que ela é impossível. Quer dizer, o Pilatos que nós temos nos evangelhos não é histórico, é impossível de ter existido daquela forma. Bom, é claro que essa tendência política que nós temos nos evangelhos vai gerar uma história, vai criar a história do antissemitismo no Ocidente. Quer dizer, se os evangelistas, com a intenção de sobreviver no Império Romano, daqui a pouco eu vou explicar por que essa tendência política, jogaram a culpa nos judeus, e os judeus se tornaram os assassinos de Cristo, não é? Com isso, o que eles fizeram? Eles tornaram os judeus os vilões da história, não é? E eles vão sofrer com isso durante todo o desenvolvimento da história ocidental. Na Idade Média, qualquer peste, como a peste negra, a chamada peste negra, por exemplo, que atacava os países europeus, quem era culpado eram os judeus. Então vamos queimar judeus, vamos assassinar judeus, porque Deus está nos castigando, que nós estamos acolhendo os assassinos do seu próprio filho. Então isso vai se transcorrer durante o passar da história até chegar à Segunda Guerra Mundial, ou seja, até o governo de Hitler, não é? Que vai se apropriar desse antissemitismo para governar, para se manter no poder. Por quê? Porque os judeus eram uma elite econômica na Alemanha. E Hitler quer esse poder econômico para si, o governo de Hitler, não é? E os nazistas, então, vão cultivar isso. E tem uma passagem muito interessante de Hitler que ilustra muito bem isso. Na Alemanha, como tem aqui também no Brasil, no Nordeste, e em vários lugares, tem a encenação da Paixão de Cristo. Mas como tem no Nordeste, lá tem um lugar que chama Oba-Magal, tá? E Oba-Magal é um lugar conhecidíssimo por ter a Oba-Magal-Spiele, que seria a encenação da Paixão e Morte de Cristo em Oba-Magal. Para vocês terem uma ideia, a encenação de Cristo é tão bem feita, com muito dinheiro, é claro, que as entradas se esgotam 2 anos antes, 3 anos antes, não é? Porque muitos europeus vão lá assistir, americanos também vão assistir a Paixão e Morte de Cristo em Oba-Magal. Quando Hitler sobe ao poder, perguntam a Hitler a apresentação, a encenação da morte e Paixão de Cristo deve continuar, não é? Hitler fala assim: claro que deve continuar. Essa é a nossa maior propaganda. Essa é a nossa maior propaganda. Essa é uma frase clássica que todo alemão sabe, infelizmente. Não é? Que Hitler dá todo o apoio. Não é? Por quê? Porque nessa encenação gloriosa da Paixão e Morte de Cristo, e que os judeus vão ser colocados mesmo, né, às claras, eles são os grandes culpados, não é? Pela morte do nosso grande Deus, que é Jesus, não é? E o sangue de Jesus vai vai derramar sobre os seus antepassados. Não é? Então isso é uma consequência, né, de toda essa história que vai ser criada, que tem essa tendência política. Então, não sendo, agora nós estamos num momento aí de guerra de judeus e palestinenses, né, não sendo de forma nenhuma a favor dos judeus, do Estado de Israel, não é? Mas, de qualquer forma, a gente tem que dar uma palmatória que os cristãos são muito culpados pela morte de muitos judeus
né? Seja na Idade Média, na Idade Moderna e no século passado. Né? Não é por menos que o Papa foi a Jerusalém pedir desculpas, né? Pedir perdão. Né? Bom, qual é o tempo que Jesus viveu? A gente tem uma imagem do tempo de Jesus que não é a imagem correta, tá? Jesus viveu numa época que era um barril de pólvora. A terra da Palestina vivia em tensão constante. E Roma não estava nada feliz com a situação naquela região. Então nós temos uma região tensa, tá? Por quê? Porque 6 anos antes do nascimento de Jesus, surge um grupo guerrilheiro, um grupo de terroristas chamados Zelotas. Inclusive, nós temos um personagem, daqui a pouco eu vou citar, que faz parte do grupo de Jesus, que é um Zelota. Tá? E esse grupo dos Zelotas, fundado 6 anos antes do nascimento de Jesus, ele foi fundado por Judas, o Zelota. Tá? E deste período de 6 anos antes de Cristo até o ano 70, mais especificamente 72, depois de Cristo, nós vamos ter conflitos e conflitos e conflitos nessa região, graças ao grupo dos Zelotas. Então, somente esses conflitos vão num crescendo, tá? Então, vocês imaginem uma terra que está em conflito, que não está em paz, onde as pessoas, qualquer grupo que se forma é visto por Roma como algo muito perigoso, tá? E esse período vai culminar quando? Vai culminar no ano 70 com a Guerra Judaica. Então Roma resolve invadir toda a região, né? Através do imperador Tito, né? Tito manda invadir a região no ano 70 e há um massacre dos judeus nessa época, né? E aí vem a grande história de Massada. Não sei se vocês conhecem, mas Massada era um forte, né? Que foi assim o último restício dos Zelotas. Nesse forte, no ano 70, nós tínhamos 960 Zelotas agrupados, né? Entre mulheres e crianças. E no ano 72, um legionário, né? Um soldado, está me faltando as palavras hoje, mas é um centurião romano, um oficial romano, Flávio Silva, ele derruba Massada, não é? Sobrando somente, ele faz um massacre ali, sobrando somente 2 mulheres e 5 crianças, dessas 960 pessoas, não é? Enfim, então esse período todo é um período de muito conflito. Isso, é esse mesmo. Mata todo mundo lá dentro. E hoje Massada ainda é usado, por incrível que pareça, como forte. Mas aí termina toda a história de conflitos nessa região, mas com uma invasão maciça dos romanos sobre a região, não é? Então, nesse período todo, Jesus vai viver num relacionamento com os grupos de muita insegurança. Há grupos que desconfiam de grupos. Aí vocês vão perceber que José de Arimateia é um personagem que não dá para existir, porque os relacionamentos entre os grupos não são pacíficos, são muito assim, de um grupo entregar outro. Os fariseus tentam viver num jogo de cintura com Roma, mas não se dão bem com Roma também. Enfim, é um período bastante crítico. Nesse tempo, Pilatos, por exemplo, antes de Jesus, antes naturalmente da crucificação de Jesus, já havia derramado muito sangue. Tá? Isso é evidenciado em Lucas, capítulo 13, versículo 1. Não é? Então, sob o mando de Pilatos, muitas pessoas já tinham sido crucificadas. Jesus não vai ser o primeiro, nem o especial crucificado, não é? Mas ele vai ser um entre vários. Tá? Pedro, na sua negação, não é reconhecido como aquele que seguia Jesus, o Galileu. Isso é um dado interessante, que está em Mateus capítulo 26,
versículos 69 e seguintes, ou Lucas, capítulo 22, 59. Ele vai ser reconhecido, você é o que segue Jesus o Galileu, não é? Lembra daquelas três? Não é? Por que o Galileu? Porque os zelotas vieram da Galileia. Não é? E quem era crucificado? Eram os zelotas. Não é? E os zelotas, eles eram tão odiados pelos romanos, que eles não eram chamados de zelotas e nem muito menos de galileus. Eles eram chamados de ladrões. Por isso que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. É claro que ladrão não vai ser crucificado. Tá? Roma não se interessa por crimes comuns. Esse nome é pejorativo. É um nome dado a um zelota e a um galileu. E, como Pedro é reconhecido, Jesus vai ser reconhecido como Jesus ou Galileu, ou quase que evidenciando Jesus o zelota. Apesar de Jesus não ter sido zelota, tá? Mas ele vai ser reconhecido como tal. Né? Então, durante toda a vida de Jesus, a Palestina foi um barril de pólvora. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Né? Somente no ano 9 depois de Cristo, Varus, que é também um general romano, com sua legião romana, vai crucificar nada mais, nada menos que 2.000 rebeldes. Tá? Somente Varus. Né? No ano 9, é um ano. Tá? Ele vai crucificar 2.000. Para vocês verem o tamanho, tá? Da proporção dessa rebeldia contra Roma. O procurador Félix, no ano 51, 52, ele vai governar de 51, 52 a 62, diariamente havia um enorme número de pessoas crucificadas sobre o procurador Félix. Ele foi conhecido como um dos maiores procuradores sanguinários de Roma nesse período. Tanto é que seu período não dura muito tempo, não é? E o que pregavam os zelotas, afinal de contas? Claro, independência, eles queriam uma terra só para eles, não é? Independência de Roma, boicote aos impostos, então não pagar impostos, não é? E eles agiam de forma terrorista e guerrilheira. Então eles procuravam desestabilizar o poder de Roma através de ações armadas. Tá? E Jesus será crucificado dentro desse contexto. Tá? É bom que a gente não esqueça isso. Então nós temos aqui Roma tentando se manter aqui nessa região, e do outro lado nós temos os judeus, principalmente liderados pelos galileus, zelotas, que vão tentar sempre lutar contra Roma durante todo esse período de Jesus. E Barrabás, ele é um ladrão. Barrabás, ele é um zelota. Barrabás é um guerrilheiro. Tanto é que ele vai ser colocado em toda a encenação de Jesus, ele vai ser colocado como alguém querido pelos judeus. E realmente ele é querido. Ele é uma figura que é um guerrilheiro, vamos dizer assim, seria um Che Guevara da época. Um idealista que vai procurar, com luta armada, enfrentar Roma. E Jesus, nós temos indícios aí que foram deixados nos próprios evangelhos, que vai mostrando o porquê de Jesus é crucificado. Né? Por exemplo, a pergunta de Pilatos a Jesus, né? Você é o rei dos judeus? Essa pergunta é uma pergunta que deixa indícios, né? De que há uma questão política aqui. Não dá para que os evangelistas não conseguem disfarçar a morte de Jesus de uma forma tal, dizendo assim, olha, ele cometeu uma heresia dizendo que ele era Deus e aí ele foi crucificado. Para nós hoje passa isso, tá? Por quê? Porque nós não fazemos ideia do que é uma crucificação. Mas se eu for uma pessoa da época, eu vou falar alguma coisa está errado. Por quê? Porque um herege não vai ser crucificado. Porque para Roma não interessa as questões teológicas. Roma tem seus deuses, ponto final. Não é? O que interessa é a questão política, se Jesus tinha pretensão ou não de ser um rei dos judeus.
Essa é a questão. E quando ele fala rei aqui, não é um rei espiritual, não é alguma coisa nesse sentido, é um rei mesmo. Não é? Então, e a própria inscrição que os evangelistas deixam, né, claro, que é colocado na cruz, não é, Jesus como o rei dos judeus, mostra aí a conotação política. Né? Então, os evangelhos mostram um Jesus que foi morto e condenado pela morte através de Pilatos, por Pilatos, não é? Por ser eles não deixam de perder isso, né? Que Jesus foi um revolucionário. Não é? Mas isso era muito ruim. Se eu mostrasse a história realmente como ela se torna muito ruim para o grupo nascente do cristianismo. Por quê? Porque, vejam bem, os judeus que acreditavam em Jesus, eles continuaram sendo judeus. Tá? Então Jesus morreu, tá? Realmente acontece algo de extraordinário, que deve ter sido a ressurreição, com certeza, tá? Que transforma a vida dessas pessoas. As pessoas entram num idealismo muito grande, eles deveriam estar numa depressão profunda, mas de uma depressão profunda eles se erguem com uma força incrível e começam a ser judeus que propagam que Jesus era o Messias. Tá? E isso se torna insuportável dentro do judaísmo. Por quê? Porque na cabeça de um judeu, o Messias é o rei que vai chegar e libertar o povo judeu das garras de Roma e de qualquer outro povo. Quer dizer, é o grande líder político que vai chegar e vai fazer da nação judaica uma grande nação. Esse é o Messias esperado até hoje. Tá? Então, na cabeça do judeu, esses judeus cristãos, vamos dizer assim, que mais tarde eles vão ser chamados, falar de um Jesus crucificado que era o Messias era loucura. Tá? Então, o que acontece com esses judeus cristãos? Eles se tornam, assim, uma seita religiosa dentro do judaísmo, a princípio. E, aos poucos, esse relacionamento dessa seita religiosa dentro do judaísmo, não fica insuportável. E aí, então, essas pessoas são expulsas do judaísmo, que a gente chama classicamente na teologia, ou na história da igreja, eles são expulsos da sinagoga. Tá? E aí, então, eles se veem diante de um mundo que é romano e que eles querem propagar esse Jesus. Mas como eu posso propagar um Jesus que primeiro nasceu na Galileia? E aí nós vimos no Café com Letras passado o esforço dos evangelistas de fazer Jesus não nascer na Galileia, mas na Judéia, em Belém. Mas esse Jesus, ele foi morto por Roma. Então, como eu posso propagar um Jesus no Império Romano que era inimigo de Roma, inimigo do imperador? Eu estou colocando a minha cabeça a prêmio. Então eu precisaria o quê? Qual foi a necessidade política aqui? A necessidade foi tentar retirar o máximo possível dessa conotação revolucionária de Jesus, não é? E colocar uma questão religiosa para a morte de Jesus. E jogar a culpa em quem? Nos judeus, que já não interessavam mais para os novos cristãos. Quer dizer, o judaísmo não aceitou a nossa mensagem, o judaísmo não adotou Jesus como Messias, bom, eles não nos interessam mais. A quem nós vamos jogar a culpa? Nós só podemos jogar a culpa nos judeus, não é? Que é um povo que não nos interessa mais. Nós temos que sobreviver no Império Romano. Então, o pano de fundo é político, e o pano de fundo que nós podemos enxergar é esse. É uma tentativa de sobrevivência para que esse Jesus seja propagado pelo Império Romano, a sua mensagem, mas para que não haja resistência a essa mensagem e as pessoas que creem em Jesus sobrevivam também, não é? Jesus não pode ser mais um revolucionário, uma pessoa que propaga o amor a tal ponto de ser contra Roma. Porque quem vai propagar o amor da forma que Jesus propagou, fatalmente ia ser contra Roma. Essa é uma questão óbvia. Não é? Pelo menos, e aí nós podemos ver que em alguns pontos, esse Jesus revolucionário, ele vai despontar nos evangelhos. Não é somente a pergunta de Pilatos, a placazinha que vai ser colocada na cruz, que os evangelistas vão deixar transparecer, porque é impossível você passar essa história naquela época de um herege ser crucificado. Fica difícil. Não é? Mas mesmo durante os evangelhos e até no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que
há indícios de do grupo de Jesus não ser simplesmente um grupo religioso, mas ele ter realmente ações que são ações que seriam condenadas hoje pelo cristianismo. Bom, pelo menos um dos apóstolos, eu disse para vocês, era um zelota, que é Simão o Zelota. Tinha Simão Pedro, não é? E tinha Simão o Zelota. Isso vocês acham desde Marcos, não é? Capítulo 3, versículo 18, até Atos, não é? Capítulo 1, versículo 13. Dois apóstolos de Jesus, Jacó e João, são chamados pelo próprio Jesus como filhos do trovão. Tá? Então, em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Isso deixa claro que eles são zelotas. Tá? Essa expressão, filhos do trovão, era um outro apelido, não é? Para o grupo zelota. Não é? Em Lucas, capítulo 9, versículo 54, quando o grupo de Jesus não é aceito numa cidade da Samaria, da Samaria, Tiago e João soltam uma frase que é muito interessante. Eles falam assim para Jesus: Senhor, queres que ordenemos desça fogo sobre essa cidade? E aí quem lê o Evangelho fala assim: nossa, o que eles estão se achando, né? Eles estão se achando já com o poder de fazer descer fogo do céu sobre a cidade? Não, essa era uma expressão clara. O Senhor quer que nós ataquemos essa cidade, que nós peguemos em espadas e façamos uma lição aqui a esse pessoal que nos tratou tão mal, não é? Mais ou menos isso que eles querem dizer, não é? E um outro exemplo muito interessante é a entrada de Jesus no templo de Jerusalém, não é? E a expulsão dos vendilhões do templo, não é? A cena ela foi alterada, percebe-se claramente. Por quê? Porque Jesus entra no templo de Jerusalém e aí de repente, como se ele tivesse entrado pela primeira vez no templo de Jerusalém, o que acontece? Jesus entra em surto quase, né, vendo aqueles vendilhões do templo. Para quem não conhece mais ou menos a história, os judeus faziam peregrinação ao templo, tá? E judeus de várias regiões do mundo, vamos dizer assim, não é? Então, eles faziam peregrinação para o templo para fazer o quê? Para fazer um sacrifício a Javé. Então, aí eles iam colocar um animal em sacrifício. Bom, muitos que vinham de longe não traziam um animal. Eles iam comprar o animal no templo, tá? E muitos que vinham de longe tinham outras moedas. Não era a moeda que circulava naquela região. Então, dentro do templo havia o quê? Havia comerciantes vendendo animais, todo tipo de animal, desde as pombinhas até cabritos e cordeiros, não é? E tinham cambistas, pessoas que trocavam moedas. Agora, Jesus entra na narrativa e Jesus entra e se admira com tudo isso. E aí ele vai começar a derrubar as bancas dos cambistas e dos comerciantes de animais e tudo mais, não é? E essa cena é extremamente estranha. Por quê? Porque Jesus visita o templo desde que ele é criança. Então nós já temos a narrativa lá no começo do Evangelho que com 12 anos ele vai ao templo. Então a estrutura do templo não é nenhuma novidade para Jesus. Jesus, quando volta a Jerusalém, ele sabe que templo ele vai encontrar. Então ele não tem que se admirar. Ele sabe muito bem. É como o Beto ir lá para a Aparecida do Norte. Eu sei que lá tem o supermercado da fé. Não é? Eu sei que lá tem, além do supermercado da fé, várias banquinhas e tal. Não é? Ora, se Jesus entrar no templo, não é? E começar a derrubar as bancas, não é? Dos comerciantes e tudo mais, o que vai acontecer com Jesus naquela cena descrita no Evangelho, que ficou no Evangelho? Ele vai, se ele fizer isso sozinho, ele vai ser preso, mas antes ele vai apanhar muito. Tá? A mesma coisa que eu chegar lá na Aparecida do Norte e começar a derrubar as coisas. Tá? Saiam daqui, tá? Vocês estão fazendo do santuário de Aparecida um comércio. Tá? Eu vou apanhar e a PM vai me levar. Não é? A mesma coisa aconteceria com Jesus, porque o templo tinha a sua própria milícia, que era a milícia judaica, e os romanos estavam ali para manter a ordem também. Tá?
Então, tudo leva a crer que essa ação de Jesus foi uma ação planejada, porque não foi nenhuma surpresa para Jesus encontrar aquilo. E segundo, uma ação guerrilheira. Quer dizer, Jesus não entra sozinho no templo de Jerusalém e começa a derrubar as coisas. Não é? Ele entra com... ele faz um arrastão. Exatamente, ele faz um arrastão. Ele entra realmente com um grupo armado, com um grupo organizado, vai entrar por diversas portas do templo, quer dizer, ele não entra assim ao acaso. Não é? Então, esses indícios levam a crer que o grupo de Jesus não era um grupo pacífico, tá? Ele é um grupo que está pronto para alguma coisa que seja uma ação armada. E o grupo de Jesus andava armado. Nós temos indícios disso. E eu não estou falando de faquinha. Tá? Em Lucas 22, 36, não é? Jesus fala assim: olha, quando eu mandei vocês de 2 em 2, eu falei para vocês não levarem uma túnica, uma sandália, não levarem nem alforje e tudo mais. Agora chegou a hora, não é, de vocês, quem não tiver uma espada, venda a sua veste para comprar uma. Tá? Ou seja, agora chegou a hora de vocês andarem armados. Tá? Vocês começarem a usar a espada. Tá? Em Lucas 22, logo em seguida, versículo 38, não é? Os discípulos mostram assim: Senhor, aqui nós temos 2 espadas. Tá? E Jesus fala assim: é o suficiente. Tá? Temos para o seu grupo íntimo ali. E Pedro, ele usa uma espada. Tá? E quando o Evangelho fala espada, é espada, tá? Não é faquinha. Não é? Tanto é que quando Jesus está no Horto das Oliveiras, em João capítulo 18, versículo 10, não é? E um dos soldados tenta prender Jesus, Pedro tira a espada e ataca o soldado, arrancando uma orelha, não é? Desse soldado. E então o grupo de Jesus andava armado e provavelmente tiveram ações terroristas, não é? Ações de guerrilha, não é? Como deixa-se transparecer no Evangelho, já não com muita transparência, tá? Mas se nós somarmos tudo isso que nós temos, ou pouco que nós temos de evidência, e a morte de Jesus, que é a crucificação, então nós não temos um ser simplesmente que vai pregar paz e amor, não é, naquela região, não é mesmo? Porque nós temos frases assim bem fortes de Jesus em relação a segui-lo, tá? No meu livro mesmo eu trato a questão da família. Por exemplo, Jesus não é um ser que dá valor à família. Em nenhum momento dos evangelhos. Eu acho inacreditável as igrejas cristãs, a igreja católica, por exemplo, dar tanto valor à família. Não é? Jesus, primeiro, a família de Jesus não é uma família normal. É uma família mosaico. Como é 50% das famílias brasileiras. Não é? É uma mulher grávida, solteira, não é? José casa com ela por causa disso, para salvá-la, não é? E adota um filho, adota um filho que não é dele, não é? Isso é uma família mosaica, não é? Quando a família de Jesus procura Jesus, Jesus fala assim: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ele não fala assim: gente, dá licença porque agora eu tenho que atender a minha família é importante, tá? Vocês sabem disso. Ele não fala nada disso. Tá? E depois ele vai citar uma frase muito forte. Ele vai dizer assim: olha, quem não odiar o seu pai e sua mãe, né, é incapaz de me seguir. Ele fala odiar, é uma expressão bem forte. É claro que ele quer dizer aqui, dá a entender no contexto, quem não quebrar esse vínculo, não é, familiar, é incapaz de me seguir. Por quê? E ele não está falando dos padres não, hein? Ele está falando de todo cristão. Por quê? É cortar o cordão. Ou seja, para Jesus, quem não conseguiu odiar o seu pai e sua mãe é incapaz de me seguir. Não é? O que ele quer dizer aqui em hebraico? Que foi a única expressão que nós temos é odiar. Mas é quebrar o vínculo de uma forma tal que eu ame a humanidade. Eu não tenho uma família que é meu pai, minha mãe de sangue. Eu tenho a humanidade como minha família.
que é o que ele prega, o amor universal. Quer dizer, eu já não posso mais estar vinculado a uma família. Eu não posso ter favoritos. Eu não posso ter favoritos. Todos são iguais. Todos são iguais. Exatamente. Porque é meu, Não. Então, de um modo geral. De um modo geral, não está falando da família dele. Não, está falando do modo geral. Nesse discurso aqui, ele está falando do modo geral. Então é incapaz de me seguir quem estiver preso, o seu pai, sua mãe. Não. Era a humanidade. E a família dele está incluída aqui. Não é? Mas é a humanidade que é a família. Não é? Esse é o grande discurso de Jesus. Agora, se eu valorizo a família como núcleo familiar, eu excluo o resto. Mas não é isso Tá? que a igreja quer fazer no sentido da evangelização hoje, dos padres saírem das suas... Mas eles são os padres. O Cristo não está falando dos padres. Não existe padre aqui. Nessa época não existe. Hoje não. Hoje, traduzindo para hoje, não se fala, o Papa Francisco não está querendo dizer que a evangelização, para sair desse ambiente, dessa Sim. familhinha que estão vivendo, a Sim. visão desse Papa, é isso que ele está falando, a meu ver. Claro, ele tá contemporaneizando o Evangelho. O O Evangelho. que o povo não entende, o que o católico ainda não... Exatamente. Muitos, Bom, não sei, são todos. nos 3 primeiros séculos, então, se nós somarmos tudo isso que eu falei, tá? E tem muito mais, nos 3 primeiros séculos, o nome cristão não soava bem. Tá? Judeu cristão e cristão não vai soar bem. Por quê? Porque por mais esforço que os cristãos fazem em transformar a imagem de Jesus como não revolucionário, um crucificado, ele é uma pessoa que tem uma marca política. Tá? Então, os cristãos vão ser vistos como aqueles que seguem um crucificado que foi morto por Roma. Tá? Claro que os cristãos vão fazer isso para Jesus se transformar. Tá? E vão conseguir depois. Mas eles vão ser vistos dentro do Império Romano mais ou menos como os Black Blocs são vistos hoje. Foi detectado um cristão no pedaço, cuidado. Tá? Ou então como as Farc lá na Colômbia. É um grupo visto mais ou menos dessa forma. Não é? E realmente, se vocês assistirem um filme muito interessante, que eu acho que é Alexandra, é uma filósofa de Alexandria. É Alexandria? É Alexandria. Isso, maravilhoso o filme. Ali realmente vocês têm os primeiros cristãos. Eles são fanáticos, eles querem derrubar os templos, eles derrubam templos mesmo, eles botam fogo em templos pagãos. Tá? Manipulam tudo para que possa predominar o cristianismo da forma que eles querem. Exatamente. O filme mostra bem essa temática. Exatamente, essa temática. E aí vocês dá para entender qual era a ameaça de um cristão. Tá? Era um cara que não tinha muito diálogo. Ele era apaixonado por sua religião e queria impor a sua religião, como é normal dentro de uma mentalidade da antiguidade, salvo determinadas regiões como Alexandria, que era um ambiente muito arejado. Tá? Não sei se vocês não prestaram atenção, mas quando Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos, a história, não sei se vocês prestaram bem atenção, mas não pega a liga. Se você não enxergar o cristão realmente como um ser perigoso. Entendeu? Ora, por que Nero vai colocar a culpa nos cristãos? Claro que ele quer uma nova Roma, ele vai reconstruir Roma e tudo mais. Ele sabe botar fogo, acabar com tudo aquilo ali e reorganizar a coisa. Mas por que ele vai colocar a culpa nos cristãos? É porque os cristãos eram vistos mesmo como pessoas perigosas. Como guerrilheiros. Como pessoas que atacavam templos, que não eram pacifistas tanto assim, e que principalmente seguiam um crucificado. E um crucificado, para o romano, era um condenado político. Não é? O historiador Tácitus escreve que os cristãos destroem templos e queimam livros de outras religiões. Então eles fazem o possível para apagar isso. Bom, há uma necessidade aqui, nesse contexto todo, de vender uma imagem de Jesus que não seja mais essa de revolucionário.
não é? Então, por tudo isso, a missão dos evangelistas, das escolas dos evangelhos, do ano 70 a 95, vai ser tentar retirar ao máximo essa carga pesada, não é, da imagem de Jesus, não é? E tirar a culpa dos romanos e jogar sobre os judeus. E aqui começa já com a figura de Judas. A figura de Judas é uma figura totalmente desnecessária. Tá? Por quê? Porque o Cristo é uma figura pública. E o Cristo está em Jerusalém para festejar a Páscoa. Ele não está escondido. Não é? E as moedas que oferecem para Judas é ridículo. Não é? Quer dizer, não é nenhuma fortuna, não é? Com a qual Judas vai se fazer na vida. Não é? Então é muito pouco isso, é uma figura. Mas Judas lembra o quê? Judeu. Tá? Judas lembra judeu. Não é? Judas é um nome típico de judeu. Não é? Judas e, sei lá, José, Pedro, Antônio, sei lá, para nós aqui é a mesma coisa. É muito típico. Tá? Tem muitos Judas dentro dos judeus ou entre os judeus. Não é? E ele já é colocado como traidor, como aquele que vai trair. Então aqui já começa a trama. Né? O judeu é aquele que trai, é aquele que se vende por dinheiro. Não é? Essa figura vai se perpetuar. Não é? É aquele que está mais interessado no dinheiro do que na própria vida. Não é? Então, desde o aparecimento de Judas até o lavar as mãos de Pilatos, e até as tentativas de Pilatos salvar Jesus, não é? Isso vai sendo criado com o tempo. Não é? Então, de um lado, nós temos os 3 evangelhos, que criam um processo de condenação do Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula dos judeus, tá? E manda Jesus para o governo romano, que é Pilatos. Tá? E o outro evangelho, que é João, que não cria um processo, mas coloca a culpa todinha em cima dos judeus, de uma forma bastante clara. Tá? Então nós vamos ter os 3 evangelhos, vai ter a participação do Sinédrio, sim, eles vão julgar Jesus como herege, né? O sumo sacerdote vai rasgar a sua roupa, né? E tudo mais, ele cometeu heresia, e vão entregá-lo a Roma, como se fosse possível entregar a Roma um herege. Como eu falar, toma aí de volta, porque nós não nos interessamos por hereges, não é? Isso é uma questão de vocês, não é nossa. Não é? Mas os 3 primeiros evangelhos vão fazer isso. O evangelho de João já não vai ter um processo judeu aqui, mas toda a culpa vai ser jogada realmente em cima dos judeus. Nos evangelhos sinóticos acontece um julgamento de Jesus no Sinédrio, logo depois da sua prisão, não é? E no Evangelho de João não acontece esse julgamento, não é? Mas nele encontramos 70 vezes a expressão os judeus, não é? E desses 70 vezes, não é? 34 vezes acompanhado da expressão os inimigos de Jesus. Então, os judeus, os inimigos de Jesus, não é? Então são 34 vezes, né, no capítulo Paixão e Morte de Jesus, 70 vezes judeus. E se vocês prestarem atenção nos evangelhos, até a paixão e morte de Jesus, os inimigos de Jesus, aqueles que vão debater com Cristo, não é, são principalmente os fariseus. Então sempre são os fariseus são mencionados. A partir da paixão e morte de Jesus, os fariseus desaparecem. Aí são os judeus. Não é? Então todo o processo de paixão e morte de Jesus não é possível mais assim de ser reconstruído, não é? Mas uma coisa é fato: um processo por parte dos judeus e do Sinédrio, como nos evangelhos está descrito nos 3 primeiros, é praticamente impossível de ter acontecido. Então aqui começa já a falsificação mal feita, tá? Aquela saída de Jesus. Primeiro que tudo que aconteceu numa noite, numa manhã e numa tarde. Tá? Numa noite, numa manhã e numa tarde, Jesus ser julgado pelo Sinédrio, ser levado para Pilatos, tá? Pilatos mandar crucificá-lo, é impossível. Isso é um processo de dias. E
Mais ainda, a morte. Um crucificado não morre em questão de 1 hora, 2 horas. O crucificado fica às vezes dias, tá? Depende da sua resistência física. Não é? Então, é impossível ter acontecido tudo isso numa noite, numa manhã e numa tarde. Isso não é histórico. Tá? E esse julgamento do Sinédrio, menos ainda. Por quê? Em que noite nós estamos? Já é Páscoa, a partir das 18 horas. Não é? Porque o sabá começa às 18 horas e termina às 18 horas do dia seguinte. Não é? Então, já é noite de sábado. E a noite de Páscoa, gente, é a festa maior do judeu. É a heresia pior de dizer eu sou o filho de Deus, eu sou Deus, tá? É fazer uma reunião num sábado, oficial do Sinédrio, num sábado, justamente para entregar um dos seus a Roma. Isso é impossível. Tá? Os sumos sacerdotes não fariam de jeito nenhum. Tá? Isso seria uma heresia tanto quanto dizer eu sou filho de Deus, ou sou Deus. Tá? Então, é inacreditável na cabeça de um judeu que essa reunião tenha realmente acontecido. Se Jesus fez a ceia de Páscoa nessa noite, é impossível que o Sinédrio se reunisse em uma noite sagrada como essa, não é? Já que a noite é de Páscoa e Jesus faz uma ceia pascal. Não é? É impossível também que o julgamento acontecesse nessa noite. Jesus fosse entregue no dia seguinte para Pilatos e no mesmo dia fosse crucificado e morto, como eu disse. Não é? Quer dizer, é impossível tudo acontecer a toque de caixa. É tudo muito rápido. Mesmo que ele tenha sido, não quebrado os ossos, né, de Jesus, mas tenha sido ferido pela lança, mesmo assim. Não é? Por que quebrava os ossos das pernas? Porque o prisioneiro demorava muito para morrer. Mas se demorar muito, não são horas, são dias. Então, para que ele morresse logo, tá, então quebrava as pernas. Aí ele ia morrer logo de asfixia. Não é? E Jesus vai ter a lança lá, mas isso é simbólico, tá? Isso não é verídico, né? Com certeza esse processo no Sinédrio então não aconteceu, mas o processo romano com certeza aconteceu. Mas foi um processo como muitos outros que passaram na mão de Pilatos. Quer dizer, nós não temos, é impossível acreditar que Pilatos tenha se interessado tanto assim por esse tal de Jesus, o Galileu. Jesus deve ter sido provavelmente um prisioneiro como qualquer outro, um rebelde como qualquer outro. Aquela cena que vocês estão acostumados a ver nos evangelhos, Jesus conversando com Pilatos, e principalmente a cena que o Mel Gibson descreve na paixão e morte de Jesus, é totalmente impossível. Tá? Primeiro que Jesus não fala latim. Não é? Pilatos ele está totalmente frustrado em estar na Judéia, tá? É uma regiãozinha pobre, é uma regiãozinha de um povinho medíocre, ele não se interessa pelas questões daquele povinho, ele quer voltar para Roma o mais rápido possível, ele está de castigo ali na verdade, não é? Então ele não vai se importar em conversar com alguém, ele não aprende a língua daquele povo, não é? Quem quiser falar com Pilatos fala em latim. Não é? E Jesus, no máximo, ele falava grego, tá? Alguma coisa em grego. Para vocês terem uma ideia do que era o latim naquela época, o aramaico e o hebraico era a língua comum. Tá? O grego seria o nosso inglês, que nós estamos no helenismo. Não é? E o latim é o alemão. Tá? Entre as línguas ocidentais, fazemos assim um parâmetro. Os romanos falavam latim. Tá? Os romanos que trabalhavam, por exemplo, nas regiões, falavam a língua local, eram intérpretes, né? E serviam como intérpretes. Mas agora, um cônsul romano que está passando ali por pouco tempo. Tá? Então Jesus deve ter sido um prisioneiro que passou pelos papéis de Pilatos. Pilatos assinou a morte de Jesus e Jesus foi para a crucificação. Tá? Pilatos tem mais o que fazer do que se dar tempo a essas questões de rebeldia. É menos um rebelde que ele tem que se ocupar. Então, mas nos evangelhos nós não temos um Pilatos assim.
Pilatos, nos evangelhos, ele tenta se envolver cada vez mais no caso de Jesus. E ele vai se desculpando cada vez mais pela condenação de Jesus. Lucas vai usar o texto de Marcos como base e ainda vai acrescentar novas frases, né? No evangelho de Lucas, por exemplo, por 3 vezes, Lucas faz Pilatos declarar que Jesus é inocente. Isso não tem um porquê. Mas ele vai dizer, frente às pessoas, eu não vejo culpa nesse homem. Esse homem é inocente. Não é? E o povo vai começar a insistir. Por 3 vezes, Lucas faz Pilatos dizer que quer soltar Jesus. Tá? Eu quero soltar esse homem. Por 3 vezes. Está em Lucas capítulo 23, depois versículos 6, 20 e 22. Apesar de Marcos e Mateus ainda escreverem que Pilatos manda crucificar Jesus, quer dizer, ainda tenha a escrita aqui, Pilatos é que manda crucificar Jesus, Lucas escreve que Pilatos entrega Jesus aos judeus. Quer dizer, depois ele insistir tanto, não é? Esse homem é inocente, 3 vezes. Eu quero soltar esse homem, 3 vezes. Aí Lucas, então, faz com que Pilatos desista, né, e entregue Jesus para quem? Para os judeus. Para que ele seja o quê? Crucificado. Gente, isso não tem lógica. Tá? Quem crucifica é o romano. Não é? Pilatos não dá para entregar para o judeu comandar a crucificação. Não é? Nenhum soldado romano ia receber ordem de judeu. Não é? Então é totalmente incoerente. Mateus ainda faz a mulher de Pilatos tentar convencê-lo. Não é? Aquela história do sonho. Ela sonhou com Jesus, que Jesus é inocente. Está em Mateus 27, 19. Não é? E é aqui que Pilatos vai lavar as mãos. Está em Mateus. Não é? Mateus 27, 24. Então ele lava as mãos. Isso, como simbologia, fica perfeito. Porque aí Roma lava as mãos. Olha, vocês é que estão querendo crucificar Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, não é? E qual a imagem que se passa aqui? De um cônsul que está sendo pressionado por um povo. Tá? O que não corresponde à realidade. Primeiro, um cônsul romano, gente, tem um poder incrível na região. Principalmente naquela região que era uma região pobre. Então, quando eu falo em ação de guerrilha, são ação de guerrilhas com armas muito precárias. Tá? Nós não estamos na região da Grécia, não estamos no Egito, não é? Nós não estamos em grandes centros. Não é? Jerusalém é um grande centro, mas não é um centro com dinheiro. Não é? Então, é ação de guerrilha com armas muito precárias. Não é? E o Império Romano, o exército romano é um exército muito poderoso. Então, não tem como um cônsul romano ser pressionado pelos judeus. Ele nem vai se deixar pressionar. Ele nem vai aparecer a turba, tá? a multidão. Não é? Esse Pilatos que nós temos aí, ele simplesmente não é histórico. Tá? Pilatos é um homem forte, ele não é aquele homem frágil, não é? Que quer fazer política ali. Ele não tem interesse em fazer política. Ele quer voltar para Roma. Não é? Eu já disse aqui no início quantas pessoas Pilatos mandou matar e crucificar. Isso ele fazia com a maior tranquilidade. Né? Em João nós temos praticamente uma santificação de Pilatos. Tá? Pilatos vai ser aquele homem assim frágil que vai entregar mesmo Jesus, né, aos judeus, e ele vai assim, entregar com muita dor no coração, né, a narrativa de João. Em Lucas, Mateus, Pilatos interroga Jesus, mas Jesus não diz nada. Veja bem que nós estamos num crescendo, tá? Então, em Lucas e Mateus, Jesus não diz nada. Em João, os dois já têm uma conversa bem amigável. Pilatos se interessa por Jesus, ele quer saber o que é a verdade, né? Ele quer conversar com Jesus. Ele fala, mas você não se defende, né? E tal, né? Então ele se comove com Jesus e a conversa é amigável. E nessa conversa Pilatos fala 3 vezes que não vê culpa em Jesus também, né? Em João, Pilatos passa a ser mais vítima da coação dos judeus do que um autor, não é,
do que realmente alguém que manda matar Jesus. Se você soltar, os judeus fazem essa pressão no Evangelho de João, se você soltar este homem, você não será mais amigo do imperador. Como se o imperador ouvisse os judeus. O imperador romano, ele é um deus. Em Roma, quem fala com o imperador é alguém que tem muito poder. Os sumos sacerdotes nunca serão recebidos pelo imperador romano, e muito menos carta deles. O ave César é uma prostração diante de um deus. Tá? Então, nós temos aí um imperador que é um deus, e que está muito longe dessa questão. Então, essa coação aqui de Pilatos é inútil, é totalmente absurda ela acontecer. Em João, Jesus vai ser condenado sob Pôncio Pilatos e não através de Pilatos, que ficou no nosso credo, na nossa profissão de fé. Na nossa profissão de fé, como é que está? Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas sob Pôncio Pilatos, correto? A nossa profissão de fé deveria ser diferente. Ela deveria ser, se não houvesse essa transformação da morte e paixão e morte de Jesus, Jesus foi crucificado sob Tibério César através de Pôncio Pilatos. Essa é a profissão de fé verdadeira. Tá? Os judeus não têm absolutamente nada a ver com isso. Tá? Quem tem a ver com isso é Tibério César, sob Tibério César, porque ele que domina a região, e através de Pôncio Pilatos. Tá? É essa a profissão de fé correta. Tá? E eu, como disse para vocês, numa tarde aconteceu o processo de Jesus, e esse Jesus morrer até às 18 horas, é tudo muito rápido. Tá? É tudo uma encenação criada pelos evangelistas. Jesus não teria tempo para morrer. Tá? E chegamos a José de Arimateia. Jesus morre, e aí surge José de Arimateia, que é uma figura impossível. Por quê? Porque ele pertence a 3 grupos que são inconciliáveis. Tá? Primeiro, ele pertence ao Sinédrio. Tá? Ele é um fariseu. Então, é um fariseu que é membro do Sinédrio. Tá? Segundo, ele é simpatizante de Jesus. Ele vai conversar com Jesus em segredo e tudo mais e tal. Ele é amigo de Jesus. Tá? E terceiro, ele é amigo de Pilatos. Ele tem acesso ao palácio. Tá? Isso daqui é impossível naquela época. Tá? Hoje é possível você ver um Lula chegar na casa do Maluf. Tá? Mas nós estamos no Brasil, onde nada é sério. Tá? Onde ideologia nenhuma é séria. Agora, vai lá para a Palestina. Tá? Vai lá agora, no século XXI, lá para a Palestina ou para o Estado de Israel. A coisa não é tão banalizada assim. Correto? Imagine há 2000 anos atrás. Quer dizer, um José de Arimateia é impossível, é uma criação dos evangelistas. Não é? Então toda essa criação dos evangelistas fez com que os judeus levassem aos poucos a culpa, não é? E eles vão ser realmente os culpados, e Jesus, que tem tudo a ver com a luta dos zelotas, não é? E a luta de libertação, não é? Ele vai ser um ser que vai ser crucificado por uma questão teológica, por uma questão religiosa. Tá? João então vai fazer da própria crucificação uma ação religiosa, que é uma ação de Deus. Tá? Então todo mundo aí é instrumento então no Evangelho de João. Ninguém é culpado, né? Porque é Deus que entrega seu Filho para que ele derrame o sangue para nos redimir dos pecados. Não é? Então, dos 3 evangelhos nós temos a culpa sobre os judeus, e os romanos saem livres da história. Em João também, só que João não só faz do crime de Jesus ser um crime teológico, ele é filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus enviado para derramar o seu sangue para nos redimir dos pecados. Né? E aqui vem então a própria crucificação como uma forma teológica,
uma visão religiosa da ação de Deus. Não é? Bom, resumindo, como foi a morte de Jesus, a paixão e morte? Jesus, a sua pregação leva a resistência contra Roma, tá? Jesus é preso pelos romanos, não é? Ele passa por um processo normal como qualquer outro revolucionário, não é crucificado, não é? Através de Pilatos sob Tibério César, não é? E depois, bom, já antecipando o próximo Café com Letras, não é? Jesus não vai morrer, ele vai morrer na cruz, não é? E vai ressuscitar na cruz. Ou seja, ele vai ser retirado da cruz e vai ser jogado numa vala coletiva. O corpo de Jesus, toda aquela discussão do corpo de Jesus, não é? O filme O Corpo, não é? Tudo isso é balela, tá? Hoje seria impossível encontrar o corpo de Jesus. Não porque o corpo ressuscitou, mas porque o corpo foi jogado numa vala coletiva, como qualquer outro prisioneiro da sua época. É jogado numa vala coletiva, por quê? Porque se José de Arimateia, ele que vai resgatar o corpo e vai colocar o corpo perto, num cemitério perto do Gólgota, não é? Isso não existe. Porque o Gólgota, primeiro, Gólgota em si, Gólgota não existe, tá? Existe um lugar onde eram crucificados os judeus, tá? Mas perto desse lugar, nenhum judeu iria construir um campo santo, que é um cemitério. Então não há registro arqueológico nenhum de um cemitério perto do lugar aonde os romanos crucificavam os judeus. Por quê? Óbvio, é um lugar maldito. É um lugar de maldição. Ali o povo judeu derramava o seu sangue, não é? Ou o povo romano derramava o sangue judeu. Então, nenhum túmulo ou cemitério iria ser construído ao lado, porque isso é maldito, não é? Eles vão construir bem longe, não é? E o romano não é santinho. Ele não vai permitir que um crucificado seja levado o corpo dele para ser enterrado. Não, esse corpo vai ser jogado numa vala coletiva, não é? Então, o que faz com que a morte de Jesus, a paixão e morte, não seja nada gloriosa, tá? Não seja nada assim, aquele teatro que nós vemos no Vitória Régia, ou então vemos em várias igrejas, com trovões e tudo mais, não é? Jesus simplesmente morreu, tá? E isso se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus é. Eu vejo isso como uma fortificação da minha fé. Essa morte é totalmente coerente com aquilo que Jesus é, não é? É um ser que ama plenamente a tal ponto de entregar sua vida, tá? E esse entregar sua vida passa pelo anonimato e não pela glória, tá? Quer dizer, o que fizeram foi uma glorificação mais tarde, né? Começa aqui nos evangelhos, uma glorificação do sacrifício, do sofrimento, tá? Porque Jesus não quer fazer nada disso. Meu fardo é leve, não é? E tal, não tem essa, não é? Então a morte do Cristo realmente está muito coerente com o que ele era, não é? E a ressurreição sendo na cruz está perfeito. Por quê? Porque Jesus está mostrando a nossa própria ressurreição. Como ele foi enterrado a história dos evangelhos mostra que ele foi enterrado num túmulo virgem, não é? E depois rolou a pedra, aquela coisa toda, não é? Aí então vem, mas o corpo dele saiu, e a nossa ressurreição, como que fica? Aí foram criar então a bendita ressurreição dos corpos. Lembram-se disso? Um dia todos os corpos irão ressurgir. É verdade? A crença na ressurreição dos corpos, tá? Dos mortos, né? Quer dizer, aí o homem então foi buscando justificativas. Quer dizer, se a ressurreição é isso, é sair o corpo realmente, né? Então como é que vai ser a nossa ressurreição? Um dia... Bom, aí então a igreja foi contra a cremação do corpo. Não pode cremar, porque se cremar
como é que vai surgir, né? Esse corpo, já não existe. Mas, enfim, é um efeito dominó, tá? Não é mais, mas foi muito tempo. Então é um efeito dominó, sendo que a ressurreição na cruz, não é perfeita. E é isso que Paulo vai transmitir. Tirando a filosofia estoica, eu vou acabar já, tá? Tirando a filosofia estoica de Paulo, Paulo é um cara interessadíssimo na ressurreição. Interessadíssimo. Para Paulo, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Tá? E Paulo é o cara mais perto do fenômeno. Ele está ali perto. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus. Ele perseguiu os judeus, os cristãos, aliás. Mas ele está muito próximo. Tá? Então ele vai investigar. Ele vai investigar. Em nenhum momento Paulo fala sobre túmulo vazio. Em nenhum momento ele fala das mulheres que vão lá limpar o corpo de Jesus e tudo mais. Em nenhum momento. Tá? Por quê? Porque não há túmulo vazio. Há uma vala coletiva. Então esse Jesus que nós temos é um Jesus que morre humilde, não é? Junto com muitos outros que tentaram ir contra a opressão de um poder romano, não é? E que vai ressuscitar, como nós iremos ressuscitar um dia também, não é? Através da nossa própria morte. Era isso que eu queria transmitir para vocês, e agora eu abro para discussão.